Estamos começando mais um Dia com Deus, 40 dias vivendo para Jesus. Esse é o tema da campanha deste ano, onde estamos estudando sobre mordomia. Na primeira semana aprendemos mais sobre esse assunto, na segunda semana estamos vendo sobre a mordomia do tempo, a gestão e administração do nosso tempo. E nessa terceira semana, o assunto é a mordomia do corpo. Pois está escrito lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? E aí, como você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Você tem cuidado com exercícios físicos, com mantendo a sua mente sadia e o corpo sadio? Ou quem sabe você está estudando o dia que falou sobre a bênção da sexualidade? São vários assuntos que tratam nessa semana. E é por isso que a gente está aqui no 7º andar da nossa igreja, onde temos essa academia ao ar livre, onde você é livre para usufruir, para aproveitar. O pessoal da melhor idade aqui tem atividades também para a prática de exercícios. Então não deixe de aproveitar aqui esse espaço e colocar em prática o que nós estamos aprendendo sobre a mordomia do corpo. Então abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Antes de lermos o que eu quero ler, aqui em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo está dando um direcionamento para a igreja, mas de uma forma bem enfática. Ele está censurando a igreja, porque a igreja estava levando, ou seja, pessoas, membros do corpo de Cristo, estavam levando irmãos em Cristo para a justiça comum, ou seja, estavam processando, não é? Estavam criando essa dificuldade, esse litígio todo, levando para outras pessoas julgarem situações que o apóstolo Paulo diz: vocês deveriam resolver. Vocês deveriam resolver. Isso é uma questão entre nós, somos irmãos em Cristo, nos amamos. E ele diz mais, ele diz até: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quer dizer, há uma necessidade muito grande de se viver esta realidade de uma justiça aplicada no meio do corpo de Cristo. E aí ele diz: vocês não estão fazendo isso e portanto vocês estão promovendo uma injustiça. Ao invés da justiça que vocês buscam ser a justiça que vocês realmente querem, a justiça que vocês acreditam que é a mais necessária, vocês estão, ao invés da justiça, vocês estão obtendo a injustiça. E aí no verso 9 ele diz assim, acompanhe comigo: ora, ou não sabeis que os injustos, adikos no grego, que é aquele que não é justo, aquele que é injusto, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela?
Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Meus irmãos, veja que o texto é longo, esse texto dá para se estudar em vários tempos, em vários momentos, mas o que eu quero chamar a atenção, a minha atenção e a sua atenção, é exatamente por que eu comecei no versículo 9. Eu comecei no versículo 9 porque logo no versículo de número 12, o apóstolo Paulo fala a respeito daquilo que me é lícito e aquilo que não me é lícito. Ele diz, tudo me é lícito. Ou seja, eu tenho liberdade. Nós não podemos esquecer que Paulo está escrevendo aos coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade, na época, era uma cidade portuária. E como toda cidade portuária, com todos os problemas morais que uma cidade portuária tem. Com todo tipo de gente chegando e saindo, chegando e saindo, chegando e saindo, e consequentemente a imoralidade crescendo demais. As pessoas ficam muito tempo no mar, quando elas chegam, eles querem ter ali seus apetites satisfeitos ali no porto. Então a cidade de Corinto, além de ser uma cidade portuária, era uma cidade que cultuava, que tinha uma adoração, uma idolatria absolutamente, como é que eu posso falar, impura, do ponto de vista, usando o mesmo termo bíblico aqui, mas seria aquela palavra grega pornos, ou porneia, que é essa palavra que em português acabou virando pornografia, porno isso, porno aquilo, ou seja, toda atitude imoral, todo comportamento de imoralidade. E Corinto tinha um templo onde haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais. Em nome da deusa da fertilidade, então as pessoas vinham e ali tinham relacionamentos sexuais dentro do templo, como se aquilo fosse uma atividade religiosa, como se aquilo fosse uma adoração. Percebeu isso? E aí o apóstolo Paulo ele diz assim, escuta, vocês estão, já que eu estou falando aqui que vocês estão promovendo a injustiça, levando os seus irmãos à justiça comum, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que também vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês estão numa cidade cheia de prostituição, vocês estão vivendo num meio absolutamente imoral, e a igreja do Senhor Jesus vive de um modo diferente. Por isso ele diz, não se esqueçam que esse povo todo não vai para o céu. Que toda essa imoralidade, que toda essa atitude de falta de caráter, esse povo não tem Deus. E aqui é o ponto. A quem você pertence? Se você pertence a você, você diz assim, eu vou satisfazer todos os meus apetites. Se você é o dono de você mesmo, você determina o que você quer e quando você quer. Por isso Paulo diz, olha, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Sobre o que ele está falando? Ele está dizendo porque ele está usando uma palavra grega que é ventre. É mais do que estômago. Às vezes a palavra aqui, a tradução está tentando buscar uma compreensão melhor, mas ele usa a palavra que eles utilizavam para ventre. E ventre é a sede das emoções, e a sede dos sentimentos, e a sede dos apetites. Ele diz, os alimentos são para o estômago ou para o ventre para os alimentos, nesse sentido de que se você pertence a você, você vive em função dos seus apetites. Mas a pergunta é, a quem você pertence? Por isso que ele utiliza, no versículo de número 12, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Essa palavra é importantíssima. É a mesma palavra no grego para autoridade. Ele diz, eu não vou ficar sob a autoridade de nada. Ou
ninguém ou alguém. Eu não vou ficar sob a autoridade de uma outra pessoa, nem sob a minha própria decisão. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para o Senhor, porque a Ele pertenço. Então veja bem, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim: o corpo, lá na parte B do versículo, que a gente chama, na segunda parte do versículo, ele diz: porém o corpo não é para a impureza, para pornós. O corpo é importante. Havia, na época do Novo Testamento, pessoas que acreditavam que o corpo não era importante. Ou seja, o que eu faço ou deixo de fazer através do meu corpo não afeta a minha vida espiritual. É isso que eles pensavam. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia dá uma importância fundamental ao corpo, porque diz: este corpo é o templo de Deus, é o naós de Deus, é o templo, é onde se adora, o templo do Espírito Santo. Corpo é importante, assim como a minha vida de oração é importante, assim como a minha vida de cânticos, de música, de adoração, de serviço cristão, tudo é importante no mesmo pé de igualdade. Ele diz: o corpo não é para a imoralidade. Por que não é para a imoralidade? Porque ele diz: porque a imoralidade destrói o corpo. E quem destrói o templo de Deus é por Deus destruído. Pense nisso. E aí o apóstolo Paulo, ele elenca uma série de argumentos. Por que é importante entender isso? Primeiro argumento, ele diz: porque o corpo é para o Senhor. Porque o corpo é para o Senhor. Em Romanos 6,19, se você tem a sua Bíblia, abra, por favor. Romanos 6,19 diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Com a mesma intensidade que você colocou a sua vida a serviço do pecado, é isso que ele está dizendo. Coloque o seu corpo a serviço de Cristo, porque o seu corpo direciona-se para Deus, ele é para Deus, é para o Senhor. Não, o corpo é meu, eu resolvo o que eu faço com ele. Não é. Desculpe te dar essa notícia, não é. Aquilo que a gente chama de meu, quando você entrega a sua vida a Cristo, deixa de ser seu. Pertence ao Senhor. O meu corpo aponta para Cristo. Por isso é importante o que eu faço por meio do corpo. Tem pessoas, por exemplo, que vivem uma vida de impureza sexual. Como é que vive uma vida de impureza sexual? Seja através da prostituição, ou do adultério, ou o que seja. Ou seja, elas estão vivendo uma vida promíscua, chega no domingo e estão na igreja. E aqui cantam, e oram, e falam, e não sei o quê, não sei o quê. Chega segunda-feira, é a mesma sujeira. E não vê diferença, fala assim: mas está tudo bem, porque Deus é amor. Você só esqueceu uma coisa, que Deus me ama não porque eu sou alguma coisa, Ele me ama por causa da natureza dEle. Deus me ama porque Ele é amor. Deus não me ama porque eu faço coisa boa ou coisa ruim, Ele me ama por causa da natureza dEle. Eu não atraio o amor de Deus através das minhas atitudes. O amor de Deus é derramado em mim por causa da pessoa de Deus, porque Ele é amor.
Ora, então, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Quer dizer, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não. Por quê? Porque no momento em que você entrega a sua vida a Cristo, você deixa de pertencer a você. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo hoje por causa de Cristo, é para Cristo. Esse é o primeiro argumento. Por que não a imoralidade? Porque eu vivo para Cristo. Então, meu amigo, você é namorado, está namorando. Ah, mas a gente já faz namoro, a gente já está namorando faz tempo, mas a gente vai casar, pastor, a gente se ama demais. Tá, conta outra, porque essa conversa é a mesma, a gente já conhece. Isso te dá liberdade de ir para a cama com a sua namorada? A gente vai casar, pastor. Então casa. E aqui eu vou dar um conselho, viu, menina? Você que está namorando, já faz um tempão que você está namorando, bate aquele papo legal com o rapaz e fala: meu filho, 5 anos, 6 anos, 7 anos, já vai fazer bodas de alguma coisa esse negócio. Não é verdade? Para pensar um pouquinho. Ama, casa. Me dê uma prova do seu amor, vamos para a cama. Não, vai para a cama não. Amém, amém, gostei do amém, irmão, mas é para casar. Você está certo. Não, eu sei, você está falando sério. Eu peguei, é que eu falei mais rápido que você, então deu certo. Mas é isso, você me ama. Vamos casar. Por que o casamento? Por que o casamento e não a imoralidade? Presta atenção nisso. Vou fazer uma pergunta para você. Atenção, homens. Me respondam, por favor. Homens, atenção. Homens da orquestra. Homens. Cadê os homens? Falem grosso. Homens, estamos aqui. Tudo bem. Nós, homens, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou os homens de onde? Da onde Ele criou o homem? Adão, da onde? Do barro. Por isso ele tem o nome de Adão. Adão quer dizer vermelho, que vem da terra. Adão. Então diga comigo, homens, digam comigo: eu nasci do barro. Não é bem assim, irmãos, mas só para a gente entender. Foi Adão só que nasceu do barro. Você nasceu da mamãe e do seu papai. Louvado seja Deus por isso, certo? Mas a Eva nasceu de onde? De Adão. Viu que legal? A Bíblia diz que Deus deu uma anestesia bala em Adão, botou ele para dormir e tirou uma grande parte do lado e mais uma costela. Não foi só costela. Eu fico imaginando como é que seria Adão. Adão devia ter um negócio aqui, alguma coisa. O corpo dele devia ser um pouco diferente. Você arrancou e ainda mais uma costela. A hora que Adão acorda, ele olhou e falou: gente, que bênção é essa? Até porque a Bíblia diz que quando Deus disse assim: não é bom o homem ficar sozinho, a primeira coisa que Deus fez, quando ele disse não é bom que o homem ficar sozinho, a primeira coisa que ele fez, diz a Bíblia, ele modelou os animais do barro também, os pássaros, e trouxe todos para Adão. E disse: Adão, dê uma olhada aí, meu filho, vai dando nome para essa turma e procura alguém para você. Senhor, não tem, não deu certo. Esse aqui está cheio de pena, esse aqui está cheio de pelo, esse aqui está não sei o quê. Esse aqui eu fui falar bom dia e quase mordeu minha mão. Tem alguma coisa aí, Senhor? Então, você está precisando de alguém igual a você. E eu vou fazer alguém especial, alguém que vai te ajudar, Adão. Mulheres, como vocês são importantes. Porque sem vocês os homens não vivem. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus, não estão nem aí. Ninguém está nem aí com Os homens não vivem. O Senhor olhou para Adão e falou assim: não dá, rapaz, sozinho não funciona. Você é um menino que precisa de ajuda. Eu vou te fazer uma ajudadora.
E aí trouxe a mulher. Aí a Bíblia diz que quando então esse homem deixa a casa do pai e da mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Olha que interessante. Deus tirou de Adão, da unidade do corpo, formou Eva, e agora ele diz assim: agora vocês podem ficar juntos de novo. Ô glória! Veja que interessante, então nós vivemos para o Senhor. Deus fez Adão, Deus fez a Eva, eles viraram as costas para Deus. Em Cristo essas pessoas voltam para Deus. Em Cristo a gente volta para Deus. E quando a gente volta para Deus, o que o Senhor diz? Você é meu. Diga, eu sou de Jesus. Mas diga com convicção, eu sou de Jesus. Segundo argumento, o apóstolo Paulo diz o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Opa, agora já não estou entendendo. O Senhor para o corpo? Por que o Senhor para o corpo? A Bíblia diz no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor, Deus ressuscitou Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, meus irmãos, nós estamos destinados à ressurreição, bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem bonito. Nós estamos destinados à ressurreição. Ou seja, aquilo que vivemos hoje aqui é importante, muito importante. Então, já que eu estou destinado à ressurreição, por que é que eu vou estragar esse corpo? Esse corpo é de Deus, é para o Senhor, e o Senhor para esse corpo. Para Ele vivemos e nos movemos nele. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vou ler o verso 20 para entender melhor. Pois a nossa pátria está nos céus. Diga comigo, a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí João vem, lá em 1 João capítulo 3, diz assim: aquele que tem esta esperança, diz a Bíblia, a si mesmo se purifica. Tem muita gente vivendo nessa terra, dizendo, já que eu vou para o céu, quando eu chegar no céu, lá a Bíblia diz que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais nenhuma dificuldade física, etc. Então não importa o que eu faço aqui, quando o Senhor me ressuscitar, Ele me dá outro corpo. A Bíblia diz, não é assim, tem a ver, porque aquilo que você faz por meio do corpo, tem a ver com a sua vida espiritual. Terceiro argumento, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, verso 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Uau! Pastor, e daí? E se eu errei muito na vida, e já tive de dormir com uma, com outro, com outra, com outro, e já dormi assim, e já foi, quer dizer, fiquei acordado, e foi aquela coisa. E daí, o que eu faço? Irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, quando aquela mulher adúltera foi trazida pelos judeus para ser apedrejada, e perguntaram a Jesus, e aí, o que o Senhor fala? Ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. Quando ele olhou para aquela mulher, gente, essa é a frase forte. Ele disse, mulher, ninguém te condenou? Ele disse, não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É possível se arrepender e mudar de vida. O que não pode é dizer que se arrependeu e continuar na mesma. Porque quando uma pessoa se casa, está debaixo do plano de Deus, o casamento. O que se espera é que essa pessoa seja da outra pessoa. Ela não pode ser de 2 outras pessoas, de 3 outras pessoas, de 4 outras pessoas. Não dá. Você pertence a Cristo e pertence ao seu cônjuge. Eu pertenço a Cristo e pertenço àquela menina linda que está sentada ali, que é minha esposa. Ela pertence a Cristo e me pertence. Eu tenho responsabilidade sobre ela
Porque Deus me deu o privilégio de, através da nossa união, termos um relacionamento de transferência de autoridade. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim, mas ambos pertencemos a Cristo. Então, por isso que o adultério é pecado, por isso que a imoralidade, a prostituição, a relação fora do casamento é pecado. Por isso que a imoralidade, seja ela qual for, é pecado. Por quê? Porque você está usando o seu corpo. Horas e horas na internet, vendo pornografia. Casado ou solteiro, quanto que isso está acontecendo? Quanto que isso está destruindo famílias? Eu estou começando a ouvir pessoas dizendo assim, eu acho que seria bom a gente dar uma apimentada no casamento. Esse negócio de apimentar casamento, deixa eu te falar, existe vários tipos de pimenta. Né? Existe pimenta malagueta, pimenta vermelha, pimenta verde. Tem até umas pimentas aí que falaram que não dá nem para comer, né? Pimenta forte. Agora, fora essa apimentada, meu filho, cuidado com esse negócio de apimentar casamento. Fidelidade apimenta casamento. Respeito um pelo outro. Cuidado com o corpo. Precisa cuidar. O descanso é bom. Férias é bom. Tem gente que fala enche o peito e diz assim, nunca tirei férias na vida. Dá vontade de falar assim, doido, vai morrer. Não é verdade? Férias é importante, descansar é importante, caminhar é importante, comer bem é importante, tudo já foi falado aqui, mas muito mais, a sua vida no sentido de compreender, eu não sou meu, eu sou do Senhor. O Dia a Dia com Deus de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de participar dessa campanha, compre o livro, participe junto com a gente, dentro de uma célula, aprenda o que é viver para Jesus. Na semana que vem estaremos falando sobre relacionamentos. Nos vemos então no próximo Dia a Dia com Deus.